Olá, meus amigos. Eu sou o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense, de volta aos comentários à Lei 11.101 de 2005, devidamente atualizada, né, em 2020. Então aí, hoje a gente vai falar de um longo trecho dela, né? Dá pra ver aí que eu já separei bastante coisa para hoje. Então vamos lá, hoje a gente fala então do procedimento da recuperação judicial, né? Não é pouca coisa. Artigos 55 a 69. Né? Só para constar, curta o vídeo, inscreva-se no canal e, se possível, ajude-o com apenas R$ 2 por mês, ou ainda você pode ajudar o canal também sendo membro, tá? Avante! Então vamos lá, procedimento de recuperação judicial. Artigo 55, caput. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial em até 30 dias, não é? No prazo de 30 dias, e o termo inicial a gente já viu anteriormente, né? Contado da publicação da relação de credores do parágrafo 2º do artigo 7º, já estudado, né? É a listinha de credores que o administrador judicial apresenta, tá? Que é um dever dele, enfim, tá? 30 dias da publicação da relação de credores pelo síndico, ou melhor, pelo administrador judicial. Essa é a ideia. Parágrafo único. Caso, na data da publicação da relação de que trata o caput deste artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto no artigo 53, parágrafo único desta lei, contar-se-á da publicação deste prazo para as objeções. A nossa leitura nunca é preguiçosa, eu faço questão de colocar todas as referências aqui. O 53, parágrafo único, é aquele que diz assim, ó, uma leitura rápida aqui. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolução e falência, né? E aí ele tem que conter esses requisitos aqui. Eu só vou bater a tela, porque a gente já comentou isso aí, né? E aí o juiz ordena também a publicação de um edital, né, com aviso para os credores sobre o recebimento do plano, enfim, tá? Então, duas regras aqui. O CAPT fala de 30 dias para objetar, né? Enfim, para apresentar objeção contra o plano, ou melhor, ao plano, né? Objeção ao plano, 30 dias, termo inicial, publicação da relação de credores. E aí o parágrafo único fala, olha, se na data da publicação aqui não tiver sido publicado aquele aviso do 53, parágrafo único, né? Então, aí você conta da publicação desse aqui, o que vier por último. Basicamente é isso, tá? Avante, artigo 56 agora. Havendo objeção, e claramente costuma acontecer, tá? Na prática. Então, havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o que o juiz faz? Chama os interessados, né? O juiz convocará a Assembleia Geral de Credores, que vai deliberar sobre o plano. Ó, tem um credor aqui que não gostou, né? Um credor poderoso, né? Dono de vários créditos, ele não gostou, então a gente vai ter que chamar todo mundo e votar, tá? Parágrafo 1º. A data designada para a realização da Assembleia Geral, então, data para a Assembleia Geral dos credores, claro, não excederá 150 dias contados do deferimento da recuperação judicial. Não pode demorar, né? Tem que definir. O recuperando não estará em processo de surgimento por uma eternidade. Até 150 dias aqui até é muito, né? Mas enfim. Então tem que resolver. A ideia é, até 150 dias vão bater o martelo, tá? Porque a gente tem que voltar à realidade. Parágrafo 2º, a Assembleia Geral que aprovar o plano de recuperação judicial poderá indicar membros do Comitê de Credores na forma do artigo 26, se já não estiver constituído. E aí, tá aqui, né? Artigo 26, pessoal, a gente já leu, então vamos bater os olhos aqui. Artigo 26, claro, da lei agora estudada. O Comitê de Credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral e sua composição é a seguinte, né? Comitê de Credores, composição. Um representante para os trabalhistas, com 2 suplentes. Um representante para credores com garantias reais ou privilégios especiais, e 2 suplentes. Um representante para a classe dos quirografários e privilégios gerais e mais 2 suplentes. E um representante de ME e EPP, né, também com 2 suplentes. E aí, detalhes aqui, né, falta de indicação, não prejudica a constituição do comitê, o juiz determina, mediante requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe, independentemente da realização de uma assembleia, esses atos aqui. Então, eu só bato os olhos aqui com vocês, porque é um assunto que já foi estudado, tá? Mas, tá aí, mais uma previsão. Avante!
Parágrafo 3º do 56. O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na Assembleia Geral. Então, é possível alterar o plano, tá? Ele não é eterno. É possível alterar. Ou melhor, é possível alterá-lo. Mas não é tão simples assim, ó. Desde que haja concordância do devedor. Então, o recuperando tem que concordar. Interessante isso, né? E também tem de ser feito, né, em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes. Mais ou menos assim, eles faltaram aqui na Assembleia, vamos fazer um negócio aqui que ajude a gente e que os prejudique. Não dá, né? Tem que ser algo para o balaio total. Parágrafo 4º. Rejeitado o plano, né, pode acontecer, rejeitado o plano de recuperação judicial, alguma atitude tem de ser tomada, né? E aí o administrador judicial submeterá no ato à votação da Assembleia Geral de Credores o seguinte: concessão de 30 dias para que seja apresentado plano de recuperação judicial pelos credores. Então é mais ou menos assim, pessoal, vocês não chegaram num consenso, só que vocês precisam chegar num consenso. Dou-lhes 30 dias, votem como quiser, mas votem, tá? Essa é a ideia. Então, também de novo a lei falando, não vai ficar em recuperação para sempre não. Em 30 dias eu quero um plano aqui, tá? Parágrafo 5º. A concessão de prazo aqui mencionada no parágrafo 4º, né, de 30 dias, então a concessão do prazo, deverá ser aprovada por credores, também não é simples, né, que representem mais da metade dos créditos presentes à Assembleia Geral dos Credores. Então só haverá prazo também se mais da metade dos créditos presentes, tá, tem que estar na Assembleia. Por isso que é importante comparecer e votar na Assembleia, né? Então, se mais da metade aprovar, tudo bem, tá? Não é um prazo legal, digamos assim, é um prazo que é concedido num ato jurídico. Parágrafo 6º. O plano de recuperação judicial proposto pelos credores somente será posto em votação. Então, você só delibera sobre o plano pensado pelos credores caso satisfeitas cumulativamente as seguintes condições. Se é cumulativamente, é um e outro, não é um ou outro. Preste atenção nisso, olha só. Quais são os requisitos cumulativos? Número 1. Não preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo 58 desta lei. Marcelo, não lembro. Pois é. Por isso que a leitura tem que ser completa, né? Tá aqui, ó. Tá aqui. Vou até mudar a cor da seta. Então tá aqui, ó. O que ele fala? 58 caput. Cumpridas as exigências desta lei, o juiz concederá a recuperação do devedor, etc, etc. Vamos ao que interessa. Parágrafo 1º. O juiz poderá conceder a recuperação com base em plano que não obteve aprovação na forma do 45 desta lei, desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma cumulativa. Então aqui, ó, não pode preencher o parágrafo 1º do 58, ou seja, já não superou essa fase do 58, que já poderia resolver alguma coisa, porque ó, o 58 prevê o seguinte, né? Voto favorável de credores com mais da metade já teria resolvido, né? É meio lógico isso. Tá bem implícito, tá implícito na verdade, né? A aprovação das 3 classes de credores, ou caso somente haja 3 delas, né, votantes, a aprovação de pelo menos 2, ou se houver somente 2, a aprovação de pelo menos 1. Enfim, é uma maioria interessante. 3 se tiver 4, 2 se tiver 3 e 1 se tiver 2. É isso que ele está falando aqui, tá? No inciso 2. Já teria resolvido. Terceiro, na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de um terço dos credores, né? Então, uma classe perdeu, mas tem que passar de um terço. Né? Se for uma rejeição unânime, é uma rejeição muito forte. Isso dentro do 58, parágrafo 1º. Então, não superou isso aqui, né? Não superou isso aqui. Então, segundo requisito cumulativo do parágrafo 6º aqui, ó, que a gente está estudando. Avante. Preenchimento dos requisitos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do 53 dessa lei. De novo, a gente tem que ler a lei. Não adianta ficar batendo o olho, eu li a lei. Não, você só de fato, leu a legislação quando você parou para fazer isso que a gente está fazendo hoje, né? Isso é leitura de lei seca. Então, aqui não podia preencher, né? Parágrafo 1º do 58. Aqui tem que preencher. Incisos 1, 2 e 3 do 53. Ele fala assim no caput. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor no prazo improrrogável
de 60 dias da publicação que deferiu o processamento da recuperação. E ele deverá conter, a gente já viu isso, mas não custa repetir. Ele tem que ter descrição pormenorizada dos meios de recuperação, né, a serem empregados, etc, etc. Um resumo. 2, demonstração da viabilidade econômica, ou seja, não vai falir. E 3, um laudo, né, econômico-financeiro e também um laudo de avaliação dos bens ativos do devedor para saber o que está acontecendo, né? Essa é a ideia. Então, tem que preencher isso aqui, tá? Terceiro, mais um requisito cumulativo, ó. Apoio por escrito dos credores que representem alternativamente. Então, é um apoio por escrito. Um e-mail, um WhatsApp, alguma escritura pública. Então, vamos lá. Eles devem representar, agora é alternativamente, mais de 25% dos créditos totais da recuperação ou mais de 35% dos créditos de credores presentes à Assembleia Geral. Então, ou mais 25% do total, ou mais de 35% do que compareceu no dia para votar. Mais um requisito cumulativo, inciso 4º. Olha quantos requisitos, né? Não imputação de obrigações novas, não previstas em lei ou em contratos anteriormente celebrados, aos sócios do devedor. Quer dizer, não pode valer disso aqui como subterfúgio para ajudar sócio, porque quem está em recuperação não é o sócio, é a atividade empresarial. 5. Previsão de isenção de garantias pessoais prestadas por pessoas naturais em relação aos créditos a serem inovados e que sejam de titularidade dos credores mencionados no inciso 3º deste parágrafo ou daqueles que votarem favoravelmente ao plano de recuperação apresentado pelos credores, não permitidas ressalvas de voto. 6. Não imposição ao devedor ou aos seus sócios de sacrifício maior do que aquele que decorreria de liquidação na falência. Claro, se já vale a pena falir, né? Parágrafo 7º, voltando, então, já vimos aqui os 6 requisitos cumulativos, né? Para que aconteça isso aqui do parágrafo 6º, né? Que é colocar em votação, deliberar o plano proposto pelos credores, tá? São vários requisitos. Então não é tão simples chegar aqui. Parágrafo 7º. O plano de recuperação será apresentado, ou melhor, o plano de recuperação apresentado pelos credores poderá prever a capitalização dos créditos, inclusive com a consequente alteração do controle da sociedade devedora, sendo permitido ainda o exercício do direito de retirada pelo sócio do devedor. Tá? Parágrafo 8º. Não aplicado o disposto nos parágrafos 4º, 5º e 6º que a gente acabou de estudar, ou seja, muito difícil tá, de passar o plano, né? E ó, a lei até fala, ou rejeitado o plano, né? Que é basicamente o que vai acontecer, se for o caso. O juiz, adivinha só, os credores, nem os credores se entenderam ali, então o juiz já convola em falência. Ele já vê, isso aqui só tá bate-cabeça, a empresa está muito arrebentada, tem que convolar em falência. Por isso que a parte política aqui é muito importante, né? Tem que ter um bom administrador, todo mundo tem que estar bem representado. Parágrafo 9º. Na hipótese de suspensão da Assembleia Geral de Credores convocada para fins de votação do plano da recuperação, então suspendeu a Assembleia Geral, que estava convocada justamente para votar o plano. Se isso acontecer, a Assembleia deverá ser encerrada no prazo de até 90 dias, contado da data da sua instalação. Então, suspendeu por algum motivo, não importa. Daqui 90 dias, a gente tem que encerrar a Assembleia. Tá? Não é eterno, porque a recuperação não dura para sempre, tá, pessoal? A recuperação tem que acabar. Ela nasce para acabar. Artigo 56-A, novidade da Lei 14.112, né? Da reforma. Até 5 dias antes da data de realização da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano, então 5 dias antes, no máximo, o devedor poderá comprovar a aprovação dos credores por meio de termo de adesão. E aí ele tem que observar o quórum do artigo 46 da lei e requerer a homologação. Ó, mais uma vez, se a nossa leitura não é preguiçosa, eu já coloquei aqui, artigo 45, né? Qual que é o quórum? Vamos lembrar. Sempre bom lembrar, né? O quórum é o seguinte, ó. Nas deliberações sobre o plano, todas as classes, deverão aprovar a proposta, ó. Em cada uma das classes referidas nos incisos 2 e 3 do 41, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do total dos créditos presentes à Assembleia, tá? E, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. Então, são 2 requisitos aqui, né? Nas classes 1 e 4,
ou seja, trabalhista e ME, né? Aqui no 2 e 3 são os quirografários e os de garantia real, basicamente, tá? E o 1 e 4 é trabalhista e ME e EPP, né? Então, nessas classes aqui, maioria simples dos credores presentes, e aí não importa o valor do crédito, né, para eles. Então, eles pesam mesmo ali. E aí o parágrafo 3º traz uma regra do credor que não tem direito a voto, tá? Então, este é o quórum, tá, do 45. Se o devedor apresentar por escrito e isso ser homologado em juiz, por que não? Ganha tempo, né? Ninguém tem que viajar para fazer uma Assembleia Geral de Credores. E é engraçado, né? A lei veio para ajudar, curiosamente, a recuperação e, enfim, a falência nesse contexto pandêmico, né? Você não reúne todo mundo numa sala só, ou num lugar, ou num galpão, né? Evita o problema e ainda resolve o assunto. Parágrafo 1º. No caso previsto no CAPT, ou seja, no caso de o recuperando conseguir a aprovação de credores num termo de adesão, nesse caso aí, 5 dias antes da Assembleia, a Assembleia será imediatamente dispensada. Claro, já resolveu o problema, né? E o juiz intimará os credores para apresentar eventuais oposições. Os credores terão 10 dias, tá? O qual substituirá o prazo inicialmente estipulado nos termos do caput do 55 desta lei. O caput do 55 é esse aqui, ó. Opa, coloquei errado. O caput do 55 é aqui, ó. Tá aqui. Qualquer credor poderá manifestar sua objeção ao plano. Qualquer credor poderá manifestar sua objeção ao plano em 30 dias e se não, e aí tem aquele termo inicial, né, que é a publicação da relação de credores. Só que tem que obedecer, né, aquele aviso do 53, parágrafo único. Então, é o que vier depois. A gente já viu isso hoje. Avante. Oferecida oposição do parágrafo 1º. Então, se ele tinha 10 dias aqui, adivinha, o recuperando vai ter também 10 dias para se manifestar. Então, a impugnação à oposição ou a contestação à oposição vem agora, né? Em 10 dias também. O administrador judicial é ouvido depois em 5 dias. Então, basicamente, 10, 10, 5 no máximo, tá? Basicamente é isso. Parágrafo 3º. No caso de dispensa da Assembleia Geral de Credores ou de aprovação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral, porque houve um termo de adesão, por exemplo. Então, se houver dispensa da Assembleia Geral justamente porque houve termo de adesão, as oposições apenas poderão versar sobre. Porque, olha, já tem um consenso muito grande para você ficar se opondo, né? Então, o que o cara pode alegar aqui? Não preenchimento do quórum legal de aprovação, faz todo sentido, né? Ele alegar isso. Descumprimento do procedimento disciplinado na lei, claro, né? Uma falha procedimental. Irregularidades do termo de adesão ao plano de recuperação, justamente porque é o termo de adesão que dispensa a Assembleia Geral de Credores, é uma novidade da lei. Então, se ele tiver irregularidade, não faz sentido evitar a Assembleia Geral de Credores. Ou ainda 4, ilegalidades no plano de recuperação. Então, é uma discussão bem enxugada, né? Muito sério para você não levar o termo de adesão a sério. Avante. Artigo 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores ou decorrido o prazo lá do 55, sem a objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos artigos 151, 205 e 206 do CTN. Olha, o 55 o 55 desta lei está aqui. De novo, né? 30 dias ou o prazo que envolve o procedimentinho, o mini procedimento ali do 53, né? Parágrafo único. Tá? A gente já leu várias vezes, então eu não vou repetir. Agora, isso aqui do CTN, ó, das certidões, eu coloquei aqui embaixo, né? É um assunto mais de direito tributário, mas não custa nada dar aquela leitura. Então, pera lá. Então, ó, tá tudo aqui. Esses artigos 151, 205 e 206 do CTN, ó, coloquei aqui embaixo. 151 do CTN fala de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, né? Ou CT. E são fatos jurídicos suspensivos aqui: a moratória, o depósito integral, reclamações e recursos nos termos do processo administrativo, liminar em MS, liminar em tutela antecipada, ou seja, aqui e aqui acaba dando na mesma, né, a rigor,
E 6, o parcelamento, né? Um refis, por exemplo. E aí o CTN avisa, olha, o disposto aqui sobre a suspensão de exigibilidade do CT não dispensa as obrigações acessórias, né? Então, o cara, por exemplo, tem que continuar dando informação para a Receita, para, por exemplo, declarar imposto de renda, etc, etc. Ou tem que continuar fornecendo documento. Isso é um assunto de tributário. E aí vem o 205, né? E o 206, ambos citados aqui na lei de falência. Que o 205 do CTN é aquele que fala assim: a lei poderá exigir prova de quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa. E ela é expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação da sua pessoa, domicílio, ramo do negócio e atividade, e também o período, né? O parágrafo único fala que a certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida, tá? E ela tem de ser fornecida, segundo a lei tributária, em 10 dias da entrada do requerimento na repartição. O 206 do CTN fala assim, olha, tem os mesmos efeitos do artigo anterior, ou seja, da certidão negativa, a famosa certidão positiva com efeitos de negativa, né? Então, a certidão que consta a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva, em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Se foi concedida a penhora, né, pessoal, o crédito está garantido em boa tese. Ou uma decisão pode suspender a exigibilidade, e aí é uma certidão positiva com efeito de negativa, tá? Então, voltando, a gente leu o 57 e tudo que foi citado pelo 57, tá? Então, juntou nos autos o plano aprovado na Assembleia Geral. Nenhum credor reclamou? Então, o devedor tem que já mostrar certidões negativas lá da seara tributária, tá? Artigo 58. Cumpridas as exigências desta lei, o juiz concederá a recuperação ao devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor, nos termos do 55, que a gente cansou de ler aqui, né? Ou, claro, tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores na forma dos artigos 45 ou 56-A desta lei. Eu coloquei aqui o 45, ó, eu não coloquei, né? Mas beleza, acho que nem há necessidade aqui. Se eu não coloquei é porque não é necessário. Mas vamos lá. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do 45 da lei. Só que, para tanto, então, desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma cumulativa. Se é cumulativo, é um e outro, não é um ou outro, tá? Cumulativo, vai. Voto favorável dos credores que representem mais da metade de todos os créditos presentes, independentemente das classes. Isso é muito importante. Então, pesa o voto de todo mundo aqui. Segundo, a aprovação de 3... a gente já leu isso hoje, né? Então, se tem 4 classes, tem que aprovar 3. Se tem 3, tem que aprovar 2. Se tem 2, pelo menos uma. Só que, na classe que rejeitou, voto favorável de mais de 1/3 dos credores daquela classe interna que já rejeitou, né? Então, uma rejeição unânime aí já vai pesar. A gente já leu isso hoje, né? Parágrafo 2º. A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no parágrafo 1º desse artigo, ou seja, com base nisso aqui que a gente está estudando agora, né? Se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado. Então, não pode prejudicar demais ali, né? Alguém que rejeitou. Parágrafo 3º. Da decisão que conceder a recuperação, serão intimados quem? Serão intimados eletronicamente o MP, as fazendas, vou colocar assim, as fazendas públicas. Quais? Todas, né? Federal, estadual e municipal, onde o devedor tiver estabelecimento. Tá, isso aí, bem simples. 58-A da lei agora. Rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelo devedor ou pelos credores, ou seja, deu merda, né? Foi rejeitado o plano, não importa quem o tenha apresentado, e não preenchidos os requisitos do parágrafo 1º do 58, o juiz convolará a recuperação em falência, né? Tá todo mundo batendo cabeça, não tem mais o que fazer. Vamos acabar com isso aí, vamos direto para falência. Os requisitos do parágrafo 1º do 58 estão aqui, faço questão de mencioná-los mais uma vez, tá? Vamos lá? Uma leitura rápida, porque a gente já falou disso mais de uma vez, mas é assim que se estuda de fato a lei seca, né? De forma cumulativa,
Voto favorável dos credores que representem mais da metade do valor dos créditos presentes. Se tiver 4, 3 classes aprovando. Se tiver 3, 2 classes aprovando. Se tiver 2, uma classe aprovando. As classes que rejeitaram, mais de um terço favorável interno, né? Que mais? Os parágrafos 2º e 3º aqui não importam tanto. Avante. Parágrafo único. Ó, isso aqui pode cair em prova, mas assim, é tão fácil cair isso em prova de processo civil ou em prova de empresarial, que eu vou aumentar aqui e vou meter um laranja, assim, um amarelão bem forte para ninguém esquecer. Da sentença prevista no caput deste artigo, caberá agravo de instrumento. Cuidado, hein? Uma sentença que admite agravo, não é uma sentença que admite apelação. Ficou muito grande, né? Exagerei. Mas olha, vocês ainda vão me agradecer por isso, tá? Mas vocês ainda vão me agradecer por isso. Só de eu botar assim, bem coloridão, né? Ó. Agora é de azul. Da sentença, é uma sentença. Qual que é a sentença do caput deste artigo? É essa aqui, ó. É a sentença em que o juiz convola a recuperação em falência porque nem credores... porque os credores não aprovaram nenhum plano de recuperação, né? Então, isso é uma sentença, evidentemente. Então, mas contra essa sentença cabe agravo de instrumento, não cabe apelação. Cuidado com isso. Vou centralizar aqui, para ficar bem forte para vocês. E é a sentença do caput, né? Que é essa aqui, que é aquela que o juiz convola a recuperação em falência justamente porque o plano foi rejeitado, tá? Foi rejeitado e não passou nem no jeitão aqui do 58, do parágrafo único. Foi tão rejeitado que nem assim ele passou, tá? Eu tirei o zoom, aí agora tá certo. Cuidado com isso, tá? Ó. Isso aqui, ó, vou até mudar de cor de novo para você não esquecer. Vai, vou botar um roxo agora. Não, vai um vermelhão. Alerta vermelho. Põe um asterisco aí no vadimeco. Artigo 59. O plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido. Novação, né? Que vocês estudam lá em Direito Civil. Um mecanismo obrigacional. Além disso, ele obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. É um dos efeitos da recuperação. Um triste efeito, né? Sem prejuízo das garantias. Aqui uma diferença em relação à novação convencional, né? A novação convencional tira a garantia, em regra. Aqui não, né? As garantias seguem firmes aqui. Observando-se o parágrafo 1º do 50 da lei, que é aquele que fala assim, na alienação do bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas por aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Então, se um credor hipotecário não quiser, ninguém tira a hipoteca dele. É isso que a lei está falando. Embora seja uma inovação, é interessante isso, né? Parágrafo 1º. A decisão judicial que concede a recuperação é um título judicial. Aqui a lei faz menção ao CPC de 73, mas a ideia continua a mesma. Se é título judicial, enfim, admite cumprimento de sentença e o mecanismo defensivo do devedor acaba sendo a impugnação ao cumprimento e não embargos à execução. Parágrafo 2º. Contra a decisão, esse aqui também vou destacar, assim, bem fortão e meter letra grande aqui, Contra a decisão que conceder a recuperação judicial, caberá agravo. Caberá agravo. Então, decisão que concede recuperação judicial, cabe agravo de instrumento. Deixa eu botar a cor aqui, Tá? E quem tem legitimidade? Qualquer credor e o promotor de justiça, o MP, né? Então, contra a decisão que conceder a recuperação judicial, caberá agravo. Agravo de instrumento. Então, o juiz deferiu a recuperação, cabe agravo de instrumento. Não é apelação. Aqui é mais fácil lembrar, né? É menos perigoso, porque aqui é uma decisão mesmo. Então, faz sentido que seja o agravo de instrumento. Parágrafo 3º. Da decisão que conceder a recuperação judicial, serão intimadas eletronicamente as fazendas de todos os entes federativos. Então aqui a lei está sendo redundante. Não sei por que essa inclusão aqui. Não faz o menor sentido isso aqui. Bobagem da reforma de 2020. Artigo 60. Se o plano de recuperação judicial envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará sua realização, mas ele terá de observar o 142 desta lei, que é gigante. Ele diz assim, o 142, nossa leitura, repito, não é preguiçosa, eu coloco sempre aqui, o pessoal me xinga, mas na hora da prova, meu amigo, é disso que você tem que lembrar,
A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades. Então aqui a lei está disciplinando justamente a alienação de bens. Faz sentido que o 60 diga isso, né? Olha, o plano diz, vamos alienar bens. Depois a lei fala, como se alienam os bens, né? É assim. A alienação dos bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades. 1. Leilão eletrônico, presencial ou híbrido. 2 e 3 foram revogados em 2020. 4. Processo competitivo organizado promovido por agente especializado de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado no relatório em anexo ao plano da recuperação, etc, etc. Pessoal, aqui é uma licitação, vai. Vamos colocar assim, ó. Licitação. É como se fosse uma licitação. Regrada em lei, Marcelo? Não. O plano vai prever. Basicamente é isso. Uma licitaçãozinha, tá? 5. Qualquer outra modalidade, desde que aprovado nos termos dessa lei. Isso aqui, ó, liberdade negocial, porque, ó, a redação vem com a Lei 14.120, que valoriza o negócio processual aqui, né? O negócio dentro da recuperação e da falência. Então, se os credores quiserem, aliena de qualquer jeito, amigo. O que importa é a gente fazer ativo, fazer dinheiro, budget, orçamento, né? A alienação de que trata o caput deste artigo, diz o parágrafo 2º-A, dar-se-á independentemente de a conjuntura de mercado no momento da venda ser favorável ou desfavorável. Então não adianta nada, mas agora, com o Covid, os imóveis perderam valor. Foda-se, vamos vender. Justamente porque a lei reconhece que há um caráter forçado da venda. É necessário, não adianta, não tem que ficar de churumela, tem que fazer. Tá? Rococó não resolve a recuperação e nem falência. Inciso 2. Independerá da consolidação do quadro geral de credores. Ah, mas está discutindo crédito. Ah, mas tem credor retardatário. Foda-se. Vamos vender. É isso que a lei está falando. 3. Poderá contar com serviços de terceiros como consultores, corretores e leiloeiros. Ah, tá. Ok. 4. Deverá ocorrer, olha que interessante, no prazo máximo de 180 dias, contado. Então, o prazo máximo se conta da data da lavratura do auto de arrecadação no caso da falência. Então, se for falência, até 180 dias. Justamente para não ficar aquela falência que não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Tem falência que não acaba nunca. Por que será, né? Porque tem gente que ganha com isso. 5. Não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil. Ou seja, aquelas regrinhas que vocês estudam em processo civil. Ah, e preço vil, 50%. Foda-se. Vamos vender, não importa. O negócio aqui é bruto, tá? Isso aqui é bom para isso aqui é um ótimo negócio, tá? Para quem quer ganhar dinheiro, fazer bons negócios, ó, aqui é um ótimo negócio. Né? Não existe o conceito de preço vil. Pode até ser um negócio um pouco mais arriscado em tese, ou não, né? Ou não, porque a lei dá várias garantias aqui. Você pode comprar imóvel por um menor preço, né? Parágrafo 3º do 142. Ao leilão eletrônico presencial ou híbrido, aplica-se no que couber o CPC, tá? A alienação por leilão eletrônico, daí, ó, pessoal, isso aqui a gente vai estudar depois. Vamos adiante, tá? Porque agora a lei traz minúcias de como tem que acontecer certas alienações, né? E a gente vai acabar lendo isso depois. O que interessava do 142 a gente leu. E aí a gente volta para 60 que diz: se o plano de recuperação aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordena a realização e observa o 142 que a gente acabou de ler. Tudo isso aqui, essas regrinhas aqui que a gente já leu já bastam para esse momento. Depois a gente vai ler o resto ainda no nosso projeto. Parágrafo único. O objeto da alienação estará... Ó, por que não é arriscado, né? Eu falei que, não que talvez fosse arriscado, não é não, ó. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza. De qualquer natureza. Olha que interessante, pessoal. Incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, de corrupção tributária, trabalhista, tudo. Pega limpinho, é como se fosse um usucapião. Mas, ó, chuchu beleza. Não tem nada, próprio terreno, nada, acabou. Pega limpinho. É para dar certo a recuperação. É para estimular a venda, né? Essa é a ideia. Observando-se o parágrafo 1º do 141 dessa lei. Vamos ler o parágrafo 1º do 141? Espera lá, cliquei errado. Tá aqui, ó. Parágrafo 1º do 141 dessa lei. Que diz? Vamos direto ao parágrafo 1º. Então, o 141 fala: alienação, conjunto separado de ativos, etc, etc. Parágrafo 1º. O disposto no 2 do caput deste artigo, ou seja, o fato de o objeto estar livre de quaisquer ônus, etc, etc. Então, não se aplica quando?
quando o remetente for sócio da sociedade falida, da sociedade controlada ou da sociedade controlada pelo falido, parente até quarto grau, olha que interessante, o teu primo não vai poder te salvar aqui, calma aí que eu já vou explicar. Ou identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Sabe por quê, pessoal? Isso aqui poderia ser um mecanismo de burlar a legislação, né? Quer dizer, alguém pelo recuperando, compra desse jeitão aí, pega tudo livre e, enfim, né? E aqui a lei foi bem bruta, né? É até o parente até quarto grau, se ele comprar, ele não vai ter essa benesse aqui de pegar livre de ônus, etc, etc. Então até teu primo tá fora aqui da jogada. A lei foi bem... Aqui a lei foi porreta, né? Ela pensou, não, vamos botar até quarto grau. Geralmente terceiro grau, não. Aqui é até quarto grau. Tá? Até quarto grau. Então, primo do recuperando, etc., não vai poder ajudar o seu priminho em recuperação. Tá? Para esse fim aqui, evidentemente. Claro que ele pode comprar, né? Não tem problema. Mas aí ele compra com risco. Artigo 60-A. A unidade produtiva isolada de que trata o 60 desta lei, que a gente acabou de ler, poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados em conjunto, incluídas participações dos sócios. Parágrafo único. O disposto que a gente acabou de ler no caput não afasta a incidência do inciso 6 do caput e do parágrafo 2º do 73 dessa lei. Cansa, né, pessoal? Mas eu lhes confesso que eu estou bem cansado, mas está aqui de novo o que a lei cita, a gente lê. O 6 do caput fala assim, então vamos lá, 73. O juiz decretará a falência durante a recuperação judicial. Inciso 6 agora. Quando identificado esvaziamento patrimonial da devedora, que implique liquidação substancial da empresa em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive fazendas públicas. E aí o parágrafo 2º diz: a hipótese desse inciso 6º não implicará invalidade ou ineficácia dos atos, e o juiz determinará o bloqueio do produto de eventuais alienações e a devolução ao devedor dos valores já distribuídos, os quais ficarão à disposição do juízo. Então aqui ela cuida de um problema com fraude, etc, etc. Tá? Artigo 61. Proferida a decisão prevista no 58, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até no máximo 2 anos depois da concessão do plano de recuperação judicial, independentemente de eventual período de carência. Então aqui é uma colherzinha de chá, né? É uma colherzinha de chá. Certo? E claro, com a redação da Lei 14.112. Só para constar, o 58 está aqui embaixo, né? Ó, ele fala do 58, eu coloquei aqui. Aqui a gente já leu várias vezes o 58. Tá? Então, o juiz concedeu a recuperação com base no 58, então ele pode determinar a manutenção do devedor em recuperação até cumprimento de todas as obrigações do plano, que vencerem até no máximo 2 anos depois da concessão da recuperação. E isso independentemente do período de carência, de eventual carência. Tá? A gente já leu tudo isso, então eu vou pular. Parágrafo 1º. Durante o período do caput deste artigo, né, esse períodozinho aqui de 2 anos, que independe de carências, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará convolução da recuperação em falência nos termos do 73. De novo, pessoal, ó, a lei fazendo remissão interna, né? A gente já leu o 73 algumas vezes, está aqui. É quando o juiz decreta falência durante a recuperação judicial, porque alguém fez alguma cagada muito grave, sobretudo recuperando, né? Então, ó, e é o cumprimento de qualquer obrigação do plano. Tem que cumprir o plano, senão vira falência, tá? É isso que a lei está falando. Eu estou deixando aqui, bom, a gente vai acabar vendo 73 de novo numa outra ocasião, então eu só vou bater os olhos aqui com vocês, tá? É algo que a gente vai estudar depois. Cansa, né, pessoal? Vamos lá. Decretada a falência, parágrafo 2º. Os credores terão reconstituídos seus direitos. Os credores terão reconstituído seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas. Claro, já que o plano não deu certo e virou falência, vamos reconstituir, né? Deduzidos os valores eventualmente pagos. Então, claro, se ele já recebeu um pouco, na hora de dividir na falência, você abate o que ele já recebeu, né? Óbvio. Desculpa, pessoal. E ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação. Claro, preservar interesse de terceiro,
atos perfeitos, né? Basicamente é isso que ele está falando. Artigo 62. Após o período previsto no 61 desta lei, até 2 anos, etc, etc, no caso de descumprimento, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no 94 da lei que está aqui, ó. Será decretada a falência do devedor que... Aí tem vários exemplos aqui, né? Sem relevante razão de direito, não paga no vencimento, obrigação líquida materializada em título, etc, etc. Então aqui são atos de falência, tá? O 94. São os atos de falência. Pessoal, a gente vai estudar o 94 depois, tá? Então eu vou rolar aqui, se você quiser, pausa o vídeo e leia, tá? Eu vou rolar aqui para facilitar a tua leitura. É só pausar o vídeo e ler. Pausa o vídeo e lê, tá? Tô rolando aqui, mas a gente vai comentar isso mais tarde. Então, tudo isso aqui são os atos de falência, né? E o credor, com base nos atos de falência, pode pedir a convolução da recuperação em falência, é óbvio. Artigo... Pera lá. Algo aqui na garganta de tanto falar, né? Artigo 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo do caput do 61 dessa lei, né, naqueles 2 anos, o juiz determinará por sentença o encerramento da recuperação. E aí ele determina vários efeitos, né? Primeiro, pagamento de saldo de honorários ao administrador, né? É a hora da onça beber água, no caso do administrador, na hora da onça matar a sede. Somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas. Então tem que ter prestação de contas em 30 dias. E também a aprovação do relatório do inciso 3º do caput desse artigo. O inciso 3º está aqui, né? Relatório circunstanciado do administrador. Tem que apurar saldo, enfim, ele tem que cumprir todas as obrigações naturais dele, tá? Então, apurar saldo, prestar contas, provar que está tudo certinho. O relatório circunstanciado tem que vir em 15 dias, no máximo. Tem que mostrar, né, como é que o plano foi executado. O comitê de credores tem de estar dissolvido. Tende a haver eventual... tende a haver, então, a exoneração do administrador, né? Ó, acabou, passa a régua, obrigado, até mais. Tem que comunicar a junta comercial, etc. Parágrafo único. O encerramento da recuperação judicial não dependerá da consolidação do quadro geral de credores também, porque a discussão pode seguir adiante depois, enfim. Acaba-se a recuperação, o que ficou para trás segue como está. Artigo 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial com a fiscalização do comitê, se houver, e do administrador judicial. Então, a regra é, você continua cuidando da tua empresa, salvo se qualquer deles houver sido condenado de sentença penal transitada em julgado por crime cometido em recuperação e falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica, né? Sei lá, desviou um tributo, deixou de pagar uma conta aí fiscal e tal. Houver indícios veementes de ter cometido crime previsto nessa lei. 3. Houver agido com dolo, simulação ou fraude contra interesses dos credores, né? Começar a basicamente ser um 171, né? Houver praticado qualquer das seguintes condutas. Vou grifar os verbos, né? Condutas. Efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação à sua situação patrimonial. O cara começa a andar de Mercedes, comprar carro caro, sendo que ele está quebrado. Letra B. Efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto em relação ao capital e gênero do negócio, ao movimento das operações e outras circunstâncias análogas. Então, compra um bem supérfluo demais ali para o negócio dele. Letra C. Descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento regular. D. Simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso 3º do caput do 51, sem relevante razão de direito ou amparo em decisão judicial. 5. Conduta omissiva aqui, negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador ou demais membros do comitê. 6. Tivesse o afastamento previsto no plano da recuperação judicial. Ou seja, os credores podem votar. Eu não quero esse maluco gerindo o negócio dele, senão ele vai quebrar de vez e eu não vou receber nada. Vamos votar para botar um CEO provisório lá para recuperar esse trem aí, tá? Basicamente é isso que ele está falando. Parágrafo único. Verificado qualquer caso aí do caput, o juiz destituirá o administrador, que será substituído na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou nos atos da própria recuperação, do plano de recuperação. Artigo 65. Quando do afastamento do devedor, nas hipóteses do 64 que a gente acabou de estudar,
O juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar, então, sobre o nome do CEO, né, do gestor, do cara que vai assumir a bronca e soerguer a empresa, e, enfim, deixá-los felizes, né, porque vai entrar dinheiro e o dinheiro vai pagar as contas. Basicamente é isso. E aí, uma redação aqui, ok. Parágrafo 1º. O administrador judicial exercerá as funções de gestor enquanto a Assembleia Geral não deliberar a escolha do próprio gestor, é claro. Parágrafo 2º. Na hipótese de o gestor indicado pela Assembleia Geral de Credores recusar ou estar impedido de aceitar o encargo para gerir os negócios do devedor, o juiz convoca em até 72 horas, contado da recusa ou da declaração de impedimento nos autos, nova Assembleia até definir um novo gestor. E enquanto isso, adivinha só, o síndico ou administrador segue provisoriamente como gestor. Artigo 66. Ufa, estamos quase lá. Artigo 66. Após a distribuição do pedido de recuperação, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos do seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no artigo 67 desta lei, salvo mediante autorização do juiz. O juiz pode autorizar, depois de ouvir o comitê de credores, se houver, né, com exceção daqueles previamente autorizados no plano da recuperação. Tá? Claro, o plano diz o que pode e o que não pode. Parágrafo 1º. Autorizada a alienação de que trata o caput deste artigo pelo juiz, observar-se-á o seguinte. Nos 5 dias subsequentes à data da publicação da decisão, credores que corresponderem a mais de 15% do valor total dos créditos sujeitos à recuperação judicial, comprovada a prestação de caução equivalente ao valor da alienação, poderão manifestar ao administrador judicial, fundamentadamente, o interesse na realização de assembleia de credores para deliberar sobre a realização da venda. Tem mais aqui, ó. Nas 48 horas depois do final desse prazo do inciso 1º, né? Então 48 horas depois desses 5 dias, o administrador judicial apresentará ao juiz relatório das manifestações recebidas e, somente na hipótese de cumpridos os requisitos estabelecidos, requererá a convocação da Assembleia Geral de Credores, que vai ser realizado de forma mais célere, eficiente e menos onerosa, preferencialmente por meio dos instrumentos do parágrafo 4º do 39 da lei. Parágrafo 2º. Despesas com convocação e realização da Assembleia Geral de Credores, claro, correrão, adivinha só por quem? Por conta dos credores do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo, em relação proporcional. Né? Então, proporcional ao valor total dos seus créditos. Então, o credor que tem mais crédito paga mais e assim vai. Parágrafo 3º. Desde que a alienação seja realizada com observância daquele parágrafo 1º do 141 e também do 142, que a gente já leu hoje, né, que são formas de alienação, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus, então a lei está sendo repetitiva aqui, e de novo, ó, não haverá sucessão do adquirente e obrigações do devedor, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal de corrupção, tributária e trabalhista. Então, vem limpinho. Parágrafo 4º, disposto no caput deste artigo, não afasta a incidência do inciso 6º do caput e do parágrafo 2º do 73 da lei, que a gente já leu. Artigo 66-A. Como cansa, né? A alienação de bens ou a garantia outorgada pelo devedor, a adquirente ou a financiador de boa-fé, desde que realizada mediante autorização judicial, se tem autorização, tem boa-fé, é claro, né? Expressa ou prevista no plano de recuperação judicial ou extrajudicial aprovado, não poderá ser anulada ou tornada ineficaz após a consumação do negócio jurídico, com recebimento dos recursos correspondentes pelo devedor. Então aqui você protege terceiros de boa-fé, claro. Artigo 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, né? Então estão fora do regime de recuperação, são extraconcursais, né? Estão fora do concurso. Em caso de decretação de falência, né? No que couber, espera lá, deixa eu ler de novo. Serão considerados extraconcursais. Em caso de decretação de falência, respeitar-se-á no que couber a filinha do 83 da lei. O 83 traz a fila de créditos na recuperação e na falência, tá? A gente vai estudar isso depois. Parágrafo único. O plano de recuperação poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação, pertencentes a fornecedores de bens e serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido da recuperação.
Só que é uma condição, né? Ó, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à realização comercial futura. Artigo 68, quase lá. As fazendas e o INSS, a autarquia previdenciária, poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento dos seus créditos em sede de recuperação, de acordo com os parâmetros estabelecidos no CTN. MS e EPP farão jus a prazos de 20% superiores àqueles regularmente concedidos às demais empresas. Então aqui em tese nós temos uma lei complementar, né? Então em tese aqui isso é possível, né? Então ME e EPP terão um tratamento favorecido aqui. Artigo 69. Em todos os casos, ou melhor, em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento da recuperação judicial, deverá ser acrescida após o nome empresarial a expressão em recuperação judicial, porque isso já alardeia por aí, todo mundo fica sabendo. Ufa, parágrafo único para acabar hoje. O juiz determinará à junta comercial, né, e também aos órgãos fazendários, né, de cobrança de tributos, a anotação nos registros correspondentes. Então todo mundo vai colocar lá, né, Fulano da Silva, empresário individual em recuperação judicial, ou não sei o que, limitada em recuperação judicial, tá? Pessoal, acabamos, tá? Quase 1 hora de vídeo. Lhes confesso que eu tô bem cansado. E no próximo vídeo a gente chega na seção 4-A, incluído aí pela Lei 14.112, que vai falar do financiamento do devedor e do grupo devedor durante a recuperação, artigo 69-A em diante. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.